Atenção, ouvintes da Evangélica FM, para o top de 5 segundos. A partir de agora, você estará ouvindo o programa Academia do Concurso, um programa que ajuda você a se preparar para passar em qualquer concurso público sem perder o contato com Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus. Apresentador, professor Elisomar Alves. O lema é estudar até passar. Agora, aqui na Evangélica. Boa noite você, amado ouvinte aqui da Evangélica FM. Então você que está me ouvindo aí nesse momento através do YouTube, você que está me ouvindo através do Facebook, né? Esse programa está sendo gravado hoje, no dia 16/1/2019. Um programa que estamos dando continuidade ao estudo da 0066 de 93, é o Estatuto do Servidor Público do Estado do Amapá. Este programa que traz para você sempre uma palavra de fé, uma palavra de coragem, hinos de louvor a Deus e também conhecimento jurídico para você passar neste concurso, para você conseguir uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado do Amapá. É claro que você aprendendo a Lei 0066 vai servir para qualquer outro concurso a nível estadual, tá? Porque todos os concursos com certeza vão cobrar a Lei 0066. Nessa noite então está aqui eu que estou falando com você, professor Elisomar, e justamente aqui comigo neste programa o irmão Júnior Soares, que também manda uma boa noite a você que está nos ouvindo nesse momento. Então, como sempre, vamos começar este programa com a nossa meditação. Mas antes vai a minha saudação para você que está me ouvindo no seu comércio, na sua casa, no seu carro, aonde quer que você esteja nesse momento. Hoje a nossa meditação é o capítulo 5 do livro de Jó, e nós vamos fazer a meditação deste programa, a cada programa um capítulo, até concluirmos todo o livro de Jó. Então, se você quiser me acompanhar nesta meditação, eu peço que você leia todo dia um capítulo do livro de Jó. E hoje é o capítulo 5, se você não leu, mas depois de ouvir essa meditação, pegue a sua Bíblia e leia todo o capítulo 5 para que você tenha um conhecimento melhor do assunto. Porque na nossa meditação, nós trazemos aqui apenas uma parte, né? Tiramos um tema do capítulo e comentamos, tá? Capítulo 5 do livro de Jó é a nossa meditação de hoje, versículo 17 e 18, nova versão internacional, diz assim: como é feliz o homem a quem Deus corrige, portanto não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere, mas dela vem tratar, ele machuca, mas suas mãos também curam. Jó 5, 17, 18. Nossa meditação. Este capítulo traz o discurso de Elifaz, o qual exorta ao patriarca Jó a que busque a Deus. Ele foi o primeiro dos amigos de Jó a se manifestar. Elifaz critica o insensato e também o tolo, mostrando que nada de bom é reservado para ambos. De certa forma, ele tenta colocar Jó como um dos dois, pois Jó havia perdido todos os seus bens e também todos os seus 10 filhos e filhas. Ou seja, entre aspas, suas raízes foram arrancadas da terra, fecha aspas, palavras de Elifaz. Este mal só pode acontecer com os tolos ou com os insensatos, na visão de Elifaz. Mas ele não faz acusações diretas a Jó, não faz acusações diretas. Deixa, porém, subentendido, tanto que logo após esse preâmbulo, ele diz a Jó que, se fosse o caso dele, ele buscaria a Deus. Quando Elifaz começa a falar de Deus, ele usa diversas palavras para engrandecer ao Todo-Poderoso, mostrando a Jó a visão que ele tem de Deus.
E essa visão é de um Deus que livra o homem das angústias, de tal forma que a paz do homem será sua casa e ele morrerá bem e em boa velhice. Ora, vimos que Jó não é um tolo e nem também é um insensato, da forma como ele falou. Entretanto, ao enaltecer a Deus, ele fala grandes verdades, pois realmente Deus é tudo o que ele descreve, conforme os preceitos bíblicos. A Bíblia toda mostra Deus como um Deus de juízo, mas e principalmente um Deus de amor, bondade e misericórdia, como vemos no versículo 17 até o 27, ele descrevendo a sua ideia de Deus. Como exemplo do seu amor, citamos o Salmo 103, do amor de Deus. O que diz o Salmo 103? Diz assim: Deus é quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. E também Jeremias 31:3: há muito que o Senhor me apareceu, dizendo: porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. E Jesus declarou, lá no Novo Testamento, Jesus declara, ele fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das suas asas, e não o quisestes. Esses versículos demonstram o amor de Deus para com a humanidade, o amor grandioso de Deus, um amor tão grande que Ele sempre está aí disposto a nos receber de volta, a perdoar os nossos pecados, a nos abraçar, independente de como nós estamos sujos, mesmo que estejamos sujos. Assim como aquele pai do filho pródigo abraçou o seu filho sujo, magro, acabado pelas bebidas, pelo mundo, por tudo que não presta, voltou sem nada, maltrapilho, mas o seu pai viu nele o valor que ele tinha como filho, e ele voltou arrependido, e o seu pai o retornou ao status quo ante. O seu pai então colocou ele novamente como filho. Então não importa como você esteja nesse momento, Deus, Ele vai te abraçar como filho no momento em que você voltar. Agora tem um porém, Ele está te esperando. Veja que o pai do filho pródigo, ele não foi atrás, mas ele esperou uma iniciativa do filho. Assim como o filho teve a iniciativa de ir, ele espera que o filho volte. E tem até aquele ditado: o bom filho a casa retorna. Então seja um bom filho. Olhe para as expressões do amor de Deus descritas na Bíblia Sagrada. Olhe para Deus como pai, e que você possa assim agir como filho, e volte ao seu pai que te espera para te dar o amor que ele tem, porque Deus amou o mundo, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Amém? Essa então foi a nossa meditação de hoje no capítulo 5 do livro de Jó. Que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde hoje e sempre. Amém. Você está ouvindo o programa Academia do Concurso com o professor Elisomar Alves. Muito bem, então estamos de volta aqui para a segunda parte do nosso programa, que é a nossa aula sobre a Lei 0066/93, que é o Estatuto do Servidor Público do Estado do Amapá. Hoje, maratona de questões sobre a aula anterior, tá? O que foi que nós passamos na aula anterior? Foi sobre licenças, tá bom? Falei sobre os tipos de licença, 11 tipos de licença. Falei então sobre afastamentos e concessões, tá? Mas gastamos a maior parte do tempo falando de licenças, comentando cada uma. E agora você vai ter a oportunidade então de responder juntamente comigo. Como é que eu vou fazer? Eu não tenho aqui ainda, né, um suporte para que você possa ver a questão. Eu vou apenas falar a frase e você vai dizer se está certo, se está errado, mesmo aquele sistema do CESP, tá?
mesmo que seja questão de múltipla escolha, mas tem uma certa e tem outras que são erradas, ou às vezes todas são, a maioria, aliás, tem uma errada e as outras são certas, dependendo da questão, né? Então, vamos agora para a questão primeira aqui. A cada quinquênio de efetivo exercício prestado ao Estado na condição de titular de cargo de provimento efetivo, o servidor terá direito a 3 meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo. Não interrompe a contagem de tempo de serviço prestado para efeito de apuração do quinquênio. Então, aqui nós vamos falar sobre a licença prêmio por assiduidade, que é uma licença que o servidor tem direito a cada 5 anos de efetivo exercício. Então o servidor tem direito a 3 meses de licença, que fica aí à vontade para fazer o que quiser da vida, recebendo a sua remuneração completa, tá? E aqui eu vou falar para você vai dizer se são causas, olha o que ele quer saber, causas, tá? De suspensão. O servidor terá direito a 3 meses de licença a título de prêmio. Então, não interrompe a contagem de tempo. Por quê? Porque esses 5 anos aí, existem alguns fatos, algumas situações que interrompem a contagem. Para a contagem, e quando passa então essa situação, a contagem continua, tá? Desses 5 anos. Eu vou dizer para você, aqui você vai dizer se interrompe ou não. A primeira então, licença por motivo de doença em pessoa da família, por prazo superior a 90 dias consecutivos ou não, tá bom? Consecutivos ou não. Será que interrompe, tá? Olha, sim, se você disse sim, acertou. Vê bem, licença por motivo de doença pessoa da família por prazo superior a 90 dias. Então, até 90 dias não interrompe. Mas a partir do momento que a pessoa tira acima de 90 dias, porque aqui a questão fala para superior a 90 dias, aí passa a interromper a contagem do prazo para a concessão da licença prêmio por assiduidade, tá bom? Aqui, letra B, pena de suspensão, tá bom? Pena de suspensão. A pessoa foi suspensa, né, por um certo período de tempo. Então, esse tempo que a pessoa foi suspensa também não vai contar o tempo para a concessão da licença prêmio. Até porque a pessoa está suspensa. Esse tempo que ela está suspensa não vai poder ser contado para a contagem de tempo de trabalho. Porque os 5 anos é de efetivo exercício. Mais uma aqui, outra assertiva, licença para mandato eletivo. Interrompe ou não? Licença para mandato eletivo? Sim, licença para mandato eletivo. Enquanto a pessoa estiver no mandato eletivo, ou seja, vereador, deputado estadual, deputado federal, governador, o que for, ele então não vai ter contado esse tempo de serviço para aquisição da licença prêmio por assiduidade. Outra, desempenho de mandato classista, interrompe? Sim ou não? Se você disse sim, acertou, porque a pessoa está aí licenciado para trabalhar no sindicato, né? É presidente do sindicato, está representando os servidores, né? Então ele vai estar de licença. Esse tempo não vai contar para ele adquirir licença prêmio, não conta. Se ele passar 4 anos lá nesse cargo, são 4 anos que não vai ser contado. O servidor não vai poder obter licença prêmio por esses 4 anos. Por exemplo, ele passa 4 anos, aí vem, trabalha mais um ano e pede licença prêmio. Não vai contar os 4 anos, vai contar apenas 1 ano. Então isso significa que esse prazo foi interrompido. Ele vai ter que trabalhar normalmente para poder inteirar os 5 anos. Outra assertiva, gozo de férias, interrompe ou não? Gozo de férias, interrompe ou não? Não interrompe. É o único que não interrompe aqui nesse exemplo. Gozo de férias. A pessoa está de férias, não está trabalhando, mas é como se no exercício estivesse. Então, não vai interromper a contagem do prazo para a aquisição da licença prêmio por assiduidade, tá? Outra questão que você vai responder comigo sobre a licença especial prêmio por assiduidade. Continuamos então no mesmo tema.
Analise os itens abaixo de acordo com o que versa a Lei 066 de 93. Então, vou falar os itens e você vai ficar pensando, vai pensar se está certo ou está errado. Primeiro item: em caso de acumulação de cargo, a licença-prêmio por assiduidade será concedida em relação a cada um deles de forma simultânea, obrigatoriamente. Certo ou errado? Errado, tá? Errado. E o que está errado? No caso de acumulação de cargo, a licença-prêmio por assiduidade será concedida em relação a cada um deles. Até aí tudo bem, mas não precisa ser de forma simultânea. Pode ser de forma simultânea ou separadamente, tá bom? Então o erro tá porque disse que é de forma simultânea obrigatoriamente. Não, tá? Pode ser de forma simultânea ou pode ser separado. Outro item para você dizer se está certo ou está errado: o número de servidores em gozo simultâneo de licença-prêmio não poderá ser superior a 1/3 da lotação da respectiva unidade administrativa do órgão ou entidade. Certo ou errado? Esse ponto está certo, tá bom? Então, num setor aí, digamos que tenha 15 pessoas, né? 10 pessoas inteiraram ao mesmo tempo os 5 anos, completaram ao mesmo tempo os 5 anos de efetivo exercício. Todos têm o direito de tirar licença-prêmio, já está tudo ok. Vai poder tirar os 10 de uma vez a licença-prêmio? Veja que só tem 15 naquele setor. Vai poder tirar todos os 10? Os 10? Não. Só 1/3 dos 15. Quanto é 1/3 de 15? 5. Então apenas 5 vão poder sair simultaneamente. Nesse exemplo de 15 pessoas no setor, tá bom? Porque até 1/3 apenas da lotação não poderá ser superior a 1/3. Então até 1/3 pode tirar essa licença-prêmio ao mesmo tempo, ou seja, simultaneamente, tá? Então, está certa essa assertiva. Outra assertiva, diga se está certo ou está errado: para apuração do quinquênio, contar-se-á também o tempo de serviço prestado anteriormente em outro cargo público, seja federal, estadual, municipal. Certo? Até aí está certo, tá? Aí continua: desde que não haja entre um e outro prazo interrupto de exercício. Tá? Aí já está errado, o finalzinho está errado, porque diz assim: desde que não haja entre um e outro prazo interrupto de exercício. Está errado porque na Lei 066 fala mesmo que haja. Mesmo que haja, não é desde que não haja, mesmo que haja entre um e outro prazo interrupto de exercício, tá? Então está errado. Outro item aqui para você dizer se está certo ou está errado: para efeito de aposentadoria será contado em dobro o tempo de licença-prêmio por assiduidade que o servidor não houver gozado. Isso aqui está certíssimo, tá? O servidor trabalhou, está chegando o tempo de ele se aposentar e ele lembrou que não tirou uma licença-prêmio. Então ele disse: não, eu não vou tirar a licença-prêmio, mas essa licença-prêmio vai me servir para alguma coisa. E a lei já pensou nisso, então, e a pessoa, aqueles 3 meses de licença-prêmio, vai ser contado em dobro como tempo de serviço, tá? De repente o servidor está precisando de 6 meses ou 5 meses para que ele complete o tempo de serviço para aposentadoria. E ele olha lá e vê que já tem aquele tempo, porque se ele pedir a licença-prêmio, vai ser contado em dobro. Então, se falta 6 meses, a licença-prêmio vai inteirar esse tempo que é contado, tá bom? E esse prazo é contado em dobro. Então, isso aí é um benefício para quem quer se aposentar, está faltando tempo de serviço, aí lembra que tem uma licença-prêmio não gozada, vai lá e é contado em dobro esse prazo, tá bom? Então, é isso, foram essas assertivas. E parabéns você que acertou. Outra questão aqui. Questão de número 7, tá bom? De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do Amapá, o servidor poderá obter licença sem vencimento. Pode obter licença sem vencimento? Sim, tá bom? Para tratar de interesse particular a juízo da administração. A respeito dessa licença, assinale a alternativa incorreta. Então, vamos ver o que está correto aqui, o que está incorreto. Só tem uma que está incorreta. Então diga se está certa essa frase aqui, ó. O servidor
aguardará em exercício a concessão da licença. Se ou não, tá certo. Quando é feito o pedido, tá, de licença para tratar interesse particular, o servidor ele tem que esperar a administração confirmar. Por quê? Porque essa licença não é vinculada, a administração não é obrigada a conceder essa licença. Se ela vê que precisa do trabalho daquele servidor, naquele período, ele quer sair de licença para tratar interesse particular, a administração pode negar esse pedido se ela quiser. Então, a despeito dessa licença, então o servidor guardará em exercício a concessão da licença. Então, o servidor pede então a licença e fica trabalhando, esperando a resposta, tá? Não é automático não a licença para tratar interesse particular. Outra, diga se é certo ou está errado. Disposto nesta seção, não se aplica ao servidor em estágio probatório, ou seja, está dizendo aqui que o servidor em estágio probatório não tem direito a tratar de licença por interesse particular. Tá certo, tá errado? Tá certo, tá bom? Tá certo. O servidor em estágio probatório não tem direito de licença para tratar interesse particular. Outro caso aqui, letra C. Uma vez concedida a licença, o servidor não poderá desistir da licença a qualquer tempo. Certo ou errado? Tá errado, porque uma vez concedida a licença, o servidor poderá. A assertiva diz que não poderá, ele poderá desistir da licença a qualquer tempo. Veja, é uma licença para tratar interesse particular. A hora que ele quiser voltar, ele volta. O Estado não vai querer se meter nesse detalhe, tá? Dizer que não pode. Não, uma vez concedida a licença, o servidor poderá desistir da licença a qualquer tempo, tá bom? Até porque o Estado tem interesse, né, que a pessoa possa estar trabalhando, não licença. Agora, esse ponto aí eu disse que está errado. Vamos ver esse outro aqui. Em caso de interesse público comprovado, a licença poderá ser interrompida, devendo o servidor ser notificado do fato. Isso aqui é a pura verdade, tá bom? Outro, não se considerar licença para tratar interesse particular, não se considerar licença para tratar interesse particular ao servidor que esteja respondendo o processo administrativo. Então, se o servidor está respondendo o processo administrativo, não tem direito de tirar a licença-prêmio por assiduidade, tá bom? Essa foi a questão 7. Vamos ver mais uma aqui, questão 8. Analise a afirmativa abaixo concernente à licença para realizar aperfeiçoamento, estágio, pós-graduação, especialização, de acordo com o regimento da Lei 0066 de 93. Então, essa questão agora fala sobre a licença, tá? Para realizar aperfeiçoamento, né? É algo muito bom para o servidor público, só que é um ato discricionário. A administração pública pode liberar ou não aquele servidor. Eu já vi casos que a pessoa conseguiu licença para fazer pós-graduação, mestrado até fora do país. E já vi casos que a pessoa não conseguiu, porque não tinha servidores suficientes para substituir aquela pessoa, tá bom? Então, o servidor poderá obter licença remunerada para realizar aperfeiçoamento, estágio, pós-graduação, especialização, ajuízo da administração? Pode? Sim, o servidor pode obter licença remunerada para estudar, tá? Aqui, diga se está certo ou está errado esse item aqui. Não se considerar a presente licença ao servidor que esteja respondendo ao processo administrativo. Então, o servidor respondendo ao processo administrativo que está respondendo não tem direito, tá? A licença para estágio, pós-graduação, especialização. Então, ele não tem esse direito. Outro caso aqui, o servidor poderá, após terminada a licença, prestar serviço ao Estado na sua respectiva área de atuação durante tempo igual ao dobro de duração da licença a que fez jus. Não, totalmente errado esse item aqui, tá? Outro aqui, item 4. O servidor em estágio probatório poderá usufruir da licença para aperfeiçoamento. Então, o servidor em estágio probatório poderá usufruir da licença para aperfeiçoamento, tá bom? Tá errado esse item também. Por quê? Porque o servidor em estágio probatório,
não pode ter essa licença. O servidor extrafactuário não tem esse direito. Então estão certos apenas o item 1 e 2 que eu acabei de falar, tá? Vamos para mais uma questão aqui e estaremos chamando um hino aqui para você ouvir, tá bom? Mais uma questão aqui, questão de número 8. Diz assim, aliás, acabei de falar 8, questão de número 9. Vamos ver, gabaritando as questões. Você tem tudo para passar, acredite, ainda tem vários dias. Tá? Lembra daquele homem que ganhou a Maratona São Silvestre aqui em 2019? Lembra? Ele estava bem atrás do concorrente dele, o concorrente dele confiante que estava chegando e ia chegar primeiro. Ele ficou lá atrás, bem de mansinho, correndo. Quando faltava apenas uns 10, 15 metros, ele deu uma carreira bem rápido e passou aquele que estava na frente e foi o primeiro lugar. Se vai ser você, de repente você estava parado esse tempo todo, mas agora resolveu estudar, está em cima da hora, como um bom brasileiro, né? Resolveu estudar. Você vai pegar um pique que vai conseguir deixar pessoas para trás. Você tem chance de ganhar, tá bom? A questão de número 9, como eu acabei de falar. Então, ao servidor em exercício de mandato eletivo, o Estatuto dos Servidores Públicos do Amapá aplica as seguintes disposições. Então, vamos ver sobre o servidor em exercício de mandato eletivo. Quais são os seus direitos em relação à licença? Desculpa, diz assim, ó. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo efetivo sem remuneração. Tá certo, tá? Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, aquele servidor ele não tem opção não de eu vou ficar trabalhando no meu emprego normal, eu vou ficar como deputado federal. Não pode. Ele tem que se afastar do cargo efetivo, tá? Fica afastado durante o período do mandato e sem remuneração. Ele vai receber lá o subsídio de deputado ou de senador, conforme o caso. 2. Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo recebendo a remuneração do cargo de prefeito. Não, isso aqui está errado. Por quê? Porque o prefeito ele tem que se afastar, mas ele tem opção. Ele pode escolher qual a remuneração que ele quer receber. A remuneração de prefeito, a remuneração do cargo efetivo dele. De repente, ele é, digamos, um funcionário público que ganha 30 mil. E a prefeitura, uma prefeitura pobre, não tem quase nada, vai pagar 3 mil para ele de remuneração. Ele pode escolher, não, eu vou estar com o prefeito, estou afastado da minha função, mas quero o meu salário de médico que eu já recebo. Aí sim, então ele vai estar recebendo esse salário de médico, normalmente estando como prefeito da cidade, tá? Ele vai se afastar do cargo para exercer o cargo eletivo de prefeito, mas vai receber a remuneração lá do cargo efetivo. É possível isso? Sim, é a regra dos prefeitos. Ele pode optar qual remuneração ele vai receber. É uma regra muito boa, tá bom? Agora, mais um item aqui para você dizer se está certo ou está errado. Para você dizer se está certo ou está errado. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo efetivo sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e não havendo compatibilidade, receberá remuneração de vereador. Certo ou errado? Errado. Por quê? Vou ler por parte e vou explicando. Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horário, perceberá as vantagens de seu cargo efetivo sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. Tá bom? Até aí, tudo ok. Não havendo compatibilidade, receberá a remuneração de vereador. Não havendo compatibilidade, ele vai escolher qual remuneração ele vai receber. Olha só, o vereador ele pode continuar trabalhando, não é obrigado a se afastar do seu trabalho normal, tá? Do seu cargo efetivo, se não coincidir com o horário que ele trabalha como vereador, horário das sessões, né? Essa coisa toda. Se não coincide, ele pode ficar trabalhando como vereador e trabalhando no seu emprego como servidor público, tá bom? Mas se não houver compatibilidade de horário, ou ele não quiser mesmo, ele cai então na regra do prefeito. Qual é a regra do prefeito? Que ele então
se afasta do cargo, mas escolhe qual remuneração ele vai receber. Se é a remuneração do cargo efetivo ou se é a remuneração de vereador, né? Ou se é a remuneração de vereador, porque eu estou dando exemplo aqui do vereador, tá bom? Então, esse item está errado. Mais um item aqui, se dizer está certo, está errado. Em qualquer caso que exija o afastamento para exercício de mandato eletivo, o servidor terá garantia de progressão funcional. Se o servidor tem garantia de progressão funcional, ele está de licença para o mandato eletivo. Pode? Pode. Por mais que alguém pensou em falar que não, mas ele pode, tá? Demais gratificações e contribuirá para a Seguridade Social como se estivesse, e seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais. Então esse item está correto, tá bom? Corretíssimo esse item. Nesse momento, então, nós vamos estar ouvindo mais um hino e daqui a pouco retornamos com a maratona de questões da Lei 0066 de 93. Então, o nosso lema é estudar até passar. Diga aqui do professor Elisomar Alves. Você está ouvindo o programa Academia do Concurso com o professor Elisomar Alves. Muito bem, estamos de volta aqui para a maratona de questões. Então, acabei de falar da questão de número 9. Vamos mais uma questão aqui e você apenas vai ouvir o que eu estou falando e dizer se está certo ou se está errado, tá bom? Estamos falando sobre licenças, com base na Lei 0066. A Lei 0066 diz aqui, estabelece que o servidor pode se ausentar do serviço sem prejuízo em algumas situações, tá? Sempre em algumas situações. Então, o servidor pode se ausentar do serviço. Pode, mas em algumas situações, tá bom? Então, vamos ver o item que não corresponde à ausência permitida ao serviço, tá bom? Então, esse primeiro item aqui, o servidor pode se afastar sem prejuízo, vou dizer para você, por um dia para a doação de sangue. Pode? Sem ter prejuízo nenhum? Sim, ele pode, por um dia para a doação de sangue. Outro item aqui, por 8 dias consecutivos em razão de falecimento do companheiro. Pode? Pode, sim, com certeza. A Lei 66 garante isso. Por 8 dias consecutivos em razão de falecimento dos pais. Pode, para chorar a morte dos pais, né? 8 dias, não é 7 nem 9, 8. Por 8 dias consecutivos em razão de casamento. Fulano casou e tem direito a 8 dias. Isso está certo? Ele pode simplesmente deixar de vir 8 dias, porque logo depois casou, para dar aquela viajada de lua de mel? Sim, pode. 8 dias mesmo, tá bom? Agora outro. Por 2 dias para se alistar como eleitor. Tá? Aliás, por um dia para se alistar como eleitor. Pode? Por um dia? Tá errado. Ele pode por um dia, mas tá errado por quê? Porque é por 2 dias, tá? Por 2 dias, a lei coloca 2 dias, tá bom? Para se alistar como eleitor. Então, por 2 dias, o servidor simplesmente não precisa trabalhar para que ele possa se alistar como eleitor, tá bom? Isso está no artigo 115. No artigo 115 diz assim, que o servidor poderá se afastar sem prejuízo, né? Sem prejuízo em algumas situações. Quais são? Primeiro, por um dia para a doação de sangue, por 2 dias para se alistar como eleitor, por 8 dias consecutivos em razão de casamento, né? O que mais? Casamento, falecimento de cônjuge, de companheiro, pai, madrasta, padrasto, filhos, enteados, menor sob sua guarda e irmãos. Ok? Deu para lembrar aí? Aprendeu essa questão? Vamos para a próxima. Segundo o que dispõe a Lei 0066 de 93, a licença à servidora gestante, sem prejuízo da remuneração, tem a duração de... Então, eu vou citar alguns dias e você vai dizer quanto tempo é a licença para a servidora gestante. Quanto tempo? Será que é 120 dias? Será que é 150 dias? Será que é 90 dias? Será que é 180 dias? Ou será que é 100 dias? Quem falou 180 dias acertou, porque hoje é 6 meses, ou seja, 180 dias. Há tempos atrás era apenas 120, que era 4 meses. Mas as coisas melhoraram para a mulher, para a gestante, né? Então, quando ela
tem o bebê, ela tem direito a 180 dias de licença. Eu falei quando ela tem o bebê, mas não necessariamente, tá? É uma licença referente a fato de ela ter o bebê ou por ter tido o bebê. Como assim? Porque do primeiro dia do 9º mês, a mulher já pode tirar essa licença, tá bom? O neném não nasceu, mas já está com 9 meses, né? Primeiro dia, quer dizer, do 9º mês, 8 meses completo. No primeiro dia do 9º mês, então a mulher já pode entrar de licença maternidade, tá bom? E ela pode entrar de licença maternidade antes desses 9 meses? Pode, mas aí é exceção. Isso aí só se o médico então falar, dar um laudo lá, um testado dizendo que a mulher precisa então dessa licença antes para repouso. Ele vai colocar lá os motivos, tá bom? Então aí é o meu comentário para esse ponto sobre licença maternidade. Mais um ponto sobre licença maternidade que é sobre licença gestante que fala, tá bom? Licença gestante e licença paternidade. Vamos ver o item incorreto, de acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos. Então, esse item aqui, veja se está certo. A licença gestante poderá ter início no primeiro dia do 9º mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica, está certo? Se você falou que está certo, você estava prestando atenção, porque eu acabei de explicar. Está certo. Outro item aqui. No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. Certo ou errado? Certo. Olha, se a mulher teve o filho prematuramente, no 8º mês, ela vai esperar interar o primeiro dia do 9º mês para tirar a licença? Não. A partir do momento que teve o bebê prematuro, ela já entra em gozo dessa licença a gestante e é chamada de licença maternidade também. Tá bom? Outro item, diga se está certo ou está errado. No caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 dias de repouso remunerado. Tá certo? Aborto, mas poxa, a mulher abortou, né? A lei não fala motivos aqui, simplesmente diz que é comprovado, um aborto comprovado, a pessoa abortou, tá? Ela tem direito? Sim, e há 30 dias, isso mesmo, então tá certo esse item. Vou repetir, no caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 dias de repouso remunerado, tá bom? Outro item aqui, no caso de natimorto, decorridos 15 dias do evento, a servidora será submetida a exame médico se julgada apta, reassumindo o exercício, tá certo? Se você falou que está certo, você errou, porque esse item está errado, tá bom? Olha o item, diz assim, no caso de natimorto, decorrido 15 dias do evento. Olha, se a mulher tem um filho que nasceu morto, tá bom? Nasceu morto. O natimorto, ela fica em repouso 30 dias, tá bom? Não é 15, é 30 dias a partir daquele evento. Terminados esses 30 dias, ela necessariamente tem que ser submetida a exame médico e o médico vai dizer se ela está apta para voltar ao serviço, tá bom? Ou se ela precisa de mais tempo de licença. Mas de início, só é apenas os 30 dias, é apenas 30 dias e não 15 dias, tá? Outro item aqui, veja se está certo ou está errado. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença paternidade de 15 dias consecutivos, certo? Certo, é 15 dias mesmo. A licença maternidade é 180 e do homem diminui bastante, né? Apenas 15 dias, só para ele soltar uns fogos, comemorar e volta a trabalhar. É 15 dias apenas para ele ajudar então a trocar a fralda do bebê, cuidar aqueles 15 dias depois, se manda para trabalhar, acho que ele vai estar correndo com vontade de voltar ao trabalho. 15 dias apenas então a licença paternidade. Uma observação: casais homoafetivos têm direito à licença maternidade? Tem. Paternidade? Tem. Mas como é que fica? Se casais homoafetivos são 2 homens e 2 mulheres, a própria lei já dá a resposta. Eles vão se combinar e vão dizer quem é que vai tirar a licença maternidade e quem vai tirar a licença paternidade, tá bom? No caso da adoção, no caso de adoção, ou mesmo se um deles tiver o filho, né? Porque sabe que casais homoafetivos estão tendo filhos hoje em dia através de inseminação ou de alguma outra forma que eles mesmos possam explicar, né? Mas eles estão tendo filho. O importante é que comprovou o nascimento do filho, tem direito à licença, sim, maternidade e à licença paternidade. Como eu disse, eles vão escolher
quem vai ter a licença maternidade, quem vai ter licença paternidade no caso da adoção, tá bom? No caso da adoção. Então, olha só, vamos passar para uma outra questão aqui e mais lá na frente, quem sabe, tem mais detalhes sobre essa licença para adoção. Aliás, eu vou relembrar logo aqui para você, porque tem a questão do tempo, tá bom? O tempo, que a adoção é 180 dias, mas não é para todos que é 180 dias, tá bom? Porque para aquele que adota a criança até 1 ano de idade, tá bom? Até 1 ano de idade, a licença é de 180 dias, se a criança tem até 1 ano de idade. Mas se a criança ela tem de 1 ano até 4 anos, tá bom? A partir de 1 ano até 4 anos, aí já diminui o período pela metade, 90 dias, tá bom? Se a pessoa adota a criança a partir de 4 anos até 8, aí o período de licença é apenas 60 dias. Aí a lei então silencia, não fala sobre licença da criança a partir de 8 até 12 anos. Então significa que não tem esse direito. Na lei não tem esse direito. Quem sabe alguém judicialmente um dia pode conseguir, ou quem sabe até já conseguiu, que eu não sei, né? Se você souber de algum caso, comente aí no YouTube, comente aí no Facebook, tá bom? Mas a 66 dá, então, a licença para os pais que adotam a criança até 8 anos de idade. Então, de 4 a 8 anos de idade, a partir de 4, quer dizer, até 8 anos de idade, 60 dias, tá bom? Vamos para a próxima questão, então. Questão de número 13, aqui. Questão de número 13. Vamos lá, maratona de questões. Assinale a afirmação abaixo sobre licença adotante. Acabei de explicar, né? Vamos ver se você aprendeu. Segundo as disposições da lei 066, tá? Diga se está certo ou está errado. Primeiro item. No caso de adoção ou guarda judicial de criança com até 1 ano de idade, o período de licença será de 180 dias. Certo ou errado? Se você falou certo, você prestou atenção, você acertou, tá bom? E tem uma palavra aqui, guarda judicial de criança, veja. Essa guarda judicial é guarda judicial com o objetivo de adoção. Não é qualquer guarda judicial. A lei 66 é clara em dizer que é guarda judicial para a adoção, tá bom? Esse outro item que diga se é certo ou se é errado. No caso de adoção ou guarda judicial de criança a partir de 1 ano até 4 anos de idade, o período de licença será de 90 dias, tá certo? Ou tá errado? Tá certo. Você que falou que tá certo, muito bem, parabéns. Outro item, no caso de adoção ou guarda judicial de criança a partir de 3 anos até 8 anos de idade, o período de licença será de 60 dias, certo ou errado? Tá errado, tá bom? Tá errado esse item. O que tá errado, professor? Para mim tá tudo certo. Não tá, não. Aqui, ó, no caso de adoção ou guarda judicial de criança a partir de 3 anos até 8. Não é isso. A lei fala a partir de 4 anos até 8, tá bom? Até 8 anos de idade, o período de licença será de 60 dias. Veja que é até 1 ano, aí a partir de 1 até 4, aí a partir de 4 até 8, tá bom? Muito bem, parabéns aí você que está prestando atenção e está acertando. Tomara que caia essa questão que você está estudando para você matar na prova, para você conseguir ser aprovado. Vamos fazer então mais 2 questões e já estarei encerrando o programa de hoje, tá bom? Se você quiser, então, mais questões, eu tenho mais 5 questões ainda, você vai poder... Então, vou ver se dá para passar essas questões rápido ainda hoje logo, tá bom? Vamos ver se dá para chegar. Mas questão de número 14, rapidamente aqui. A respeito das regras trazidas pela Lei 66 do Amapá sobre licença por acidente de serviço, assinale a alternativa incorreta. Diga se está certo ou se está errado. Sobre acidente de licença por acidente de serviço. A prova do acidente será feita num prazo de 10 dias, prorrogável quando as circunstâncias o exigirem. Certo ou errado? Tá certo. A lei diz exatamente isso. A pessoa acidentada, então ela já entra automaticamente, né, de licença, mas tem que comprovar depois, até no prazo de 10 dias, prorrogável quando as circunstâncias exigirem. Outro, diga aí se está certo ou errado.
Equipara-se ao acidente de serviço o dano sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa. Certo ou errado? Certo. Como assim? Olha, você está indo para o trabalho, acontece um acidente. É acidente de serviço. Você está saindo do trabalho, acontece acidente. É acidente de serviço, tá? Outro. O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado poderá ser tratado em instituição privada a conta dos recursos públicos. Certo ou errado? Está certíssimo, assim que diz a lei, tá bom? Tem algumas observações, mas o importante é que é o que está escrito na lei, tá certo. Que observações? Porque esse tratamento aí é quando não tiver um serviço público, tá? Então, o Estado é obrigado a bancar o serviço em instituição privada. Outro item. Será licenciado com remuneração proporcional o servidor acidentado em serviço, tá? Certo ou errado? Errado. Imagina, o servidor vai se receber proporcionalmente. Não. Ele recebe a sua remuneração completa, tá bom? Completa. Ele vai ficar licenciado por acidente de serviço e vai receber todo o seu salário, como a gente fala, né? Mas a palavra certa é vai receber toda a sua remuneração. Outro item aqui dessa questão, diga se está certo ou está errado. Configura acidente em serviço, dano físico ou mental sofrido pelo servidor que se relacione imediata ou imediatamente com as atribuições do cargo efetivo. Certo ou errado? Tá certo, tá bom? Tá corretíssimo isso aqui, porque sim, o acidente de serviço é isso, é o dano físico ou mesmo o dano mental que o servidor sofreu, e esse dano tem que se relacionar com as atribuições do seu cargo, imediata ou imediatamente, ou seja, direta ou indiretamente, tá bom? Mais uma aqui, questão de número 15. Pelo que dispõe o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Amapá, será concedida ao servidor licença para tratamento de saúde a pedido ou de ofício, com base em perícia médica, sem prejuízo da remuneração a que fizer jus. A licença deverá ser feita por junta médica oficial em prazos superiores a. Então, o servidor, ele tem direito à licença, tá bom? A essa licença para tratamento de saúde, ele tem direito. Até 30 dias, o médico lá do setor dele pode avaliá-lo. Acima de 30 dias, ele tem que passar pela junta médica, e é isso que a questão quer. No finalzinho aqui, ó, a licença deverá ser feita por junta médica oficial em prazos superiores a, aqui tem 10, 15, 20, 25 ou 30. É prazo superior a 30 dias, tá bom? Acima de 30 dias, necessariamente tem que passar por uma junta médica oficial, tá? Junta médica oficial. Mais uma questão aqui, Marlene é servidora pública da Politec, por exemplo, e pretende doar sangue. Gilberto, servidor público da Polícia Civil do Amapá, irá se casar nos próximos dias. Nos termos da Lei 66, no Estado do Amapá, poderão citados servidores se ausentados do serviço sem qualquer prejuízo, respectivamente, por... Lembre do tempo que a pessoa pode se afastar do serviço. Para doar sangue, quantos dias? Você lembra? 1 dia. Então, primeiro, 1 dia, tá? Marlene vai poder se ausentar por 1 dia. Gilberto, servidor público, vai se casar. Ele vai ter direito a quantos dias? 8 dias. Então, 1 dia para doar sangue e 8 dias pelo casamento. Essa aí seria a resposta correta. 1 e 8 dias ou consecutivos, tá bom? Aí, só relembrando aqui que a pessoa tem direito de se afastar do trabalho sem prejuízo da sua remuneração. 1 dia para a doação de sangue, 2 dias para se alistar como eleitor, 8 dias consecutivos em razão de casamento, a falecimento do cônjuge, companheiro, pai, madrasta, padrasto, filhos, enteado menor sob sua guarda, irmão, tá bom? Então, é isso aí. Mais questão aqui, deixa eu ver aqui se tem. Tem mais uma aqui para encerrar para você. Olha aqui. De acordo com... Aqui, 17. O servidor investido em função de direção, chefia, assessoramento e assistência é devido. O servidor, veja bem, o servidor, ele pode assumir uma função de direção, chefia, assessoramento ou assistência. Ele vai ganhar o que, pessoal? Aí que está bonificação, gratificação, indenização adicional, ajuda de custo. O que será que ele vai ganhar? É gratificação, tá bom?
uma gratificação pelo exercício. Não é bonificação, não é indenização, não é adicional, não é ajuda de custo, é gratificação pelo exercício, tá bom? Outro item aqui, outra questão, de acordo com a 66, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Estado do Amapá, a administração pública poderá deferir, quando do interesse público a seu juízo, conversão de um terço de férias em abono pecuniário se requerido pelo servidor. Então o servidor marcou suas férias 30 dias, mas ele resolve, não, uma parte das minhas férias eu vou vender, até um terço. Então um terço das férias ele vai negociar, tá? Vai negociar. Ele tem que fazer esse pedido quantos dias antes? Quantos dias? 60, 30, 45, qualquer tempo é 60 dias, pelo período mínimo de 60 dias, com antecedência do gozo das férias, do início do gozo, tá bom? Não pode ser em cima da hora assim não. Mais uma aqui, penúltima, já vamos encerrar. João, servidor público civil efetivo do Estado do Amapá, terá que deslocar de sua sede para o exercício do serviço público. Porém, o deslocamento não exigirá pernoite fora da sede. Ressalte-se que, na hipótese narrada, o deslocamento não constitui exigência permanente do cargo. Aqui a questão está dando dicas, tá? Dicas é que esse servidor aqui, ele vai se afastar, vai viajar, não vai dormir fora, ele vai voltar mesmo no mesmo dia para onde ele trabalha, tá bom? Para a sede, ou seja, para a cidade. E também essa viagem dele não constitui exigência permanente do cargo. Significa que ele tem direito a quê? A diária, tá bom? Se ele viaja e pernoita no local, um dia igual a uma diária, 2 dias, 2 diárias, 3 dias, 3 diárias. Se ele vai e volta no mesmo dia, ele não pernoita lá, significa que ele tem direito a uma diária inteira ou menos? Menos. E qual seria esse menos? Seria metade. Então ele tem direito a metade. Essa é a resposta aqui, tá bom? Será devida pela metade a diária do servidor, porque ele não pernoitou no local. E a última questão aqui diz assim, ó, bem embolada essa aqui, diz assim, as indenizações. O servidor tem direito a indenizações, tá bom? Indenizações faz parte das vantagens. Nós temos 3 tipos de vantagens: indenizações, gratificações e adicionais. As indenizações, elas não incorporam ao vencimento, já as gratificações e adicionais incorporam ao vencimento. Então veja se está certo ou está errado esse ponto aqui, ó. Letra A. São espécies de vantagens passivas de serem pagas aos servidores de forma recorrente e reiterada, incorporando seus vencimentos devidos mensalmente. Ele quer saber sobre indenizações, tá bom? A indenização, se entende-se que a indenização ela tem que ser esporadicamente, não é algo corriqueiro para o servidor, tá bom? Que ele vai mensalmente, não. Vai acontecer aqui e ali algumas situações, como ajuda de custo, diárias, tá? Então, aqui está dizendo que são espécies de vantagens passíveis de serem pagas ao servidor de forma recorrente e reiterada. Tá certo? Isso é sobre indenização? Não, tá errado. Outro ponto aqui. Indenizações são espécies de gratificações devido ao servidor, podendo em alguns casos ser incorporada a remuneração mensal. Jamais a indenização não incorpora a remuneração mensal, então está errado esse ponto. Outra declaração aqui, outra assertiva, são adicionais devido aos servidores em situações episódicas mediante comprovação de despesa prévia. Quer dizer que indenizações são adicionais devido ao servidor em situação episódica mediante comprovação de despesa prévia, não se incorporando a remuneração mensal, tá bom? Olha, o que está errado aqui é mediante comprovação de despesa prévia. A indenização não precisa comprovar a despesa prévia. A indenização já tem definido na lei, tá bom? Se for ajuda de custo, é de 1 a 3 salário remuneração, de 1 a 3 remuneração. Se for diária, aí tem o valor da diária com base na sua remuneração também. Outro item, agora, diga que está certo ou errado. Indenização não se incorpora ao vencimento recebido pelo servidor, certo até aí, porque constitui espécie de vantagens, certo também. E como tal, não podem ser pagas por prazo indeterminado, certo. Então, essa assertiva está totalmente correta. Eu vou ler ela completa mais uma vez para você gravar aí. Não se incorporam aos vencimentos recebidos pelos servidores. As indenizações não se incorporam ao vencimento recebido pelo servidor, porque constitui espécie de vantagens e, como tal, não podem ser pagas por prazo indeterminado. Ok?
Encerramos então a nossa aula de hoje, a maratona de questões aqui, tá bom? A maratona de questões. Eu tô vendo aqui que eu pulei a questão de número 16, alguém vai falar aí, tá bom? Então vou falar da número 16 aqui, ó. Assinale o item que não corresponde a uma adicional gratificação de direito do servidor público do Estado do Amapá, o que não é um adicional ou gratificação, tá bom? Aí aqui, ó, o que não é gratificação de transporte, gratificação por operações especiais, gratificação por tempo integral, gratificação de nível superior, gratificação por encargo de curso ou concurso. E o primeiro aqui, gratificação de transporte, tá bom? Não existe gratificação de transporte, gratificação é um adicional, por isso está errado, tá bom? Está errado porque não é, no caso, uma gratificação, uma indenização, tá bom? É uma indenização de transporte, digamos, uma indenização que o servidor recebe por ele usar o seu veículo para fazer o trabalho. Um exemplo é o oficial de justiça, tá bom? Ok? Encerramos então a nossa aula de hoje. Obrigado você que esteve aí. Desde já desejo boa sorte no concurso da ALAP e eu me despeço desejando tudo de bom para você. Forte abraço, que Deus em Cristo nos abençoe e nos guarde. Amém e graças a Deus. Você acabou de ouvir o programa Academia do Concurso com o professor Elisomar Alves. Esperamos por você no nosso próximo programa. Curta e compartilhe. Deus está com você.